Olá, amigos do nosso Lar Francisco de Assis. Meu nome é Felipe e esse é mais um episódio do projeto Estudo do Evangelho Online. Toda semana são publicados dois vídeos novos com comentários sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E para que você não perca nenhuma dessas publicações, é importante que você se inscreva no nosso canal e acione aí o sininho para ser notificado sempre que uma nova publicação for ao ar. E antes de entrar no texto que a gente vai comentar hoje, a gente pede a Jesus que nos abençoe e que possamos ser amparados pelos bons espíritos nessa leitura, nos intuindo nas observações, facilitando em nós a compreensão dos textos que aqui a gente vai discutir. Estamos no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nesse capítulo vão ser abordados alguns tópicos relacionados à família, relacionados a essa relação pais e filhos, né? E hoje a gente vai abordar o item 8 deste capítulo, que corresponde à seção a parentela corporal e a parentela espiritual. E aí, nesses trechos, um dos itens do Evangelho que estão sendo comentados é o que está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35, quando Jesus está pregando para uma multidão dentro de uma casa, né? E que chegam a esse local os irmãos de Jesus e sua mãe Maria, né? E estando a família dele lá fora, mandam avisá-lo, mandam chamá-lo, né, para que ele dê acesso, né, à sua família que está lá fora, né? E disseram para Jesus: Jesus, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E Jesus, respondendo de forma curiosa, né, pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E aí ele olha ao redor para aquela multidão e diz: aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Notem que Jesus aí já apresenta um conceito de família mais amplo do que aquela família consanguínea, né? Ele já apresenta aí um conceito de ligação por afinidade, né? Quando ele diz que todos aqueles que fizerem a vontade de Deus são seus irmãos, ou seja, se afinizam a ele em intenção, né? E em atitude, e por isso são seus irmãos, são suas irmãs, são sua mãe, né? Jesus quis mostrar aí que há uma força que nos une que é muito maior do que os laços consanguíneos, né? De forma alguma, Jesus teve a pretensão aí de humilhar ou de menosprezar sua mãe e seus irmãos que estavam aguardando por ele do lado de fora da casa. Não é isso. Por mais que a gente leia nos evangelhos que a relação de Jesus com os irmãos não era tão boa, né, porque eles não aceitavam essa atitude de Jesus, a forma como ele se portava, mas a relação dele com a mãe não tem o que se questionar, né? Em várias passagens ele demonstra um amor grandioso pelaquela mulher que o trouxe à terra, né? E então não é de se considerar que Jesus queria diminuir a relação que ele tinha com seus parentes consanguíneos. Não. Ele só queria apresentar um conceito novo, um conceito diferente de uma família reunida por afinidade, reunida por práticas comuns, por desejos comuns, né? E esses desejos elevados, né? Porque são aqueles que estão ali fazendo a vontade de Deus, são aqueles que já aceitaram para si essa transformação, né? E aí, quando a gente continua no texto, né,
vão ser apresentados para nós dois tipos de família. A primeira, a família dos laços espirituais, e a segunda, as famílias dos laços corporais. As primeiras, as espirituais, são duráveis. Elas se fortalecem à medida que a gente se purifica e se agrega mais em torno desses propósitos mais elevados, né? Criando assim essa grande irmandade em torno de nós. Elas se perpetuam no mundo espiritual, né? E através das várias reencarnações, as migrações da alma, elas vão se fortalecendo, né? Esses espíritos afins, eles retornam à Terra diversas vezes em posições diferentes dentro de família ou dentro de uma relação social, para que a gente vá construindo com eles cada vez mais ligações, né? Já a família pelo laço corporal, ela é uma ligação muito frágil, né? Ela é tão frágil quanto a matéria que compõe os nossos corpos, né? E ela se extingue com o tempo, né? Com o desencarne, essa relação do que é pai ou do que é filho, do que é irmão, do que é irmã, ela meio que se perde, essa relação, né? Que é quase uma relação de hierarquia, né? Em termos de gerações, né? Elas se dissolvem às vezes até mesmo durante a existência é, é, material daquela família, né? Pelas diversas complicações que a gente costuma observar nesses grupos familiares, né? Se a gente for lá para o livro Fonte Viva, né, com mensagens de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 156, o título é Parentes. E aí ele vai falar um pouco sobre essas relações de parentesco, né? E aí ele diz para a gente que a casualidade não existe nos laços de parentela, né? Então, as nossas relações familiares, elas não são formadas por acaso. Não existe casualidade. Elas têm um propósito, né? Nós somos quase que impelidos pelas nossas causas do passado a nos reunirmos com esses espíritos em família, né? Para, por algum esforço nessa união, a gente possa resgatar muitas vezes débitos tão antigos que só serão possíveis de serem revertidos através do laço sanguíneo, né? Através dessa ligação tão forte material que permita esse reordenamento, esse rearranjo, né? Essa harmonização entre esses espíritos, né? Mas a gente sabe que muitas vezes essa equipe familiar, esse grupo familiar, ele nem sempre é um jardim de flores, por esse motivo, porque ele é o primeiro grupo social em que nós somos inseridos como espíritos encarnados para promover esse reajustamento, né? Muitas vezes nos grupos familiares nós encontramos ali inimigos centenários, né? Que estão ali buscando através de um laço de ligação consanguínea, como irmãos, ou como pai e filho, ou como mãe e filho, esse reajustamento, né? Os parentes que nós temos, Emmanuel classifica como obras do amor do Pai conosco, né? Porque é realmente essa oportunidade de reajustamento. Claro que dentro da nossa família tem também aqueles com quem a gente tem afinidade, né? Até porque se não houvesse dessa forma, seria quase impossível a manutenção desse grupo unido, né? Se dessa forma algumas famílias já conseguem se desintegrar, imagine se todos os membros daquele grupo fossem realmente somente inimigos do passado ali para o reajuste, né? Claro, ali há também alguns que são
afins, que são ligados a nós por forças muito mais fortes do que os laços de sangue, né? Então, a gente precisa perceber a importância da ligação da família na qual a gente encarna, na qual a gente vem inserido, né? Mas temos que abrir a nossa mente para a existência de uma família muito maior, muito mais ampla e de ligações mais fortes, que é a nossa família espiritual, né? O nosso objetivo, que é a evolução, ela se dá para nos permitir que, no futuro, nós tratemos uns aos outros indistintamente como irmãos, né? Aí estará verdadeiramente a família espiritual formada, né? Essa que Jesus, lá no Evangelho, classifica como sendo seus irmãos, suas irmãs e sua mãe, aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu, né? Então, nesse sentido, a gente encerra o nosso comentário desejando a todos muita saúde, muita paz. Grande abraço e até a próxima.